Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vou estar lendo aqui em Gênesis, amém? 28, 20, amém? Livro de Gênesis, 28, 20, amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, 28, 20. Glória a Deus, vamos estar lendo. E Jacó fez o seguinte voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Essa passagem aqui, irmãos, ela fala de Jacó. Amém? Quando Jacó, ele foge do seu irmão Esaú. Amém? Que por conta dele tomar, né, a bênção da primogenitura, né, do seu irmão mais velho. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ali ele foge, né, dali da onde o seu irmão queria procurar matar ele. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Jacó ele vai, né, botar uma pedra na sua cabeça e vai dormir. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele sonha anjos subindo e descendo por uma escada que era posto na terra e iria até o céu. A palavra de Deus diz que quando Jacó ele acorda daquele sonho, ele vai fazer esse voto. Amém? Ele vai falar com o Senhor que se Deus fosse com ele na viagem e desse pão para comer, roupas para vestir, e se ele voltasse sã e salvo para a casa de seu pai, o Senhor seria o Deus dele, e de tudo quanto ele tivesse, ele tiraria o dízimo. Amém, irmãos? Ele saiu fugido, amém? Mas ele entendia, aleluia, que Deus estava com ele naquele lugar. E ele faz um voto com Deus, amém? A importância da gente fazer um voto com Deus, né? Quando a gente estabelece um voto com Deus, Deus ele nos ouve, amém? Jacó ele não tinha nada para oferecer a Deus naquele momento, mas ele tinha o voto para oferecer, e por ele ter oferecido esse voto, o Senhor ouviu a oração de Jacó, aleluia. Então quando a gente estabelece um voto com o nosso Deus, aleluia, mesmo antes dele nos dar a bênção, aleluia, ele cumpre por causa do voto que nós fizemos para com ele. Ele cumpre por causa do voto que nós falamos que iríamos fazer, e a gente tem que cumprir, irmãos, porque Jacó ele fez o voto e ele cumpriu com o Senhor abençoou a vida dele, e tudo quanto ele tinha, ele tirava o dízimo. Eu não sei qual é o voto que você fez, aleluia, mas o Senhor está falando aqui, cumpra o voto que você fez, aleluia. Se for de ser dizimista, ofertante, se for de dar uma oferta todo dia, toda semana, mas o Senhor está falando, cumpra o voto que você fez. O Senhor ele não está pedindo para você primeiro, o Senhor ele está abrindo portas na sua vida, para depois você ser fiel diante de Deus, aleluia. Primeiro o Senhor abre a porta, depois você cumpre aquilo que você falou com o Senhor, amém? E assim você segue sendo fiel com Deus, amém? Porque você sabe que a casa do Senhor, ela precisa da minha e da sua ajuda. Então vamos estabelecer um voto com o Senhor e vamos cumprir, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.